eu sou Fernanda Braga, esse é o PovCast. Esse é mais um episódio especial do Mês das Mulheres. Nós estamos aqui na Faculdade de Direito do Recife, a Casa de Tobias, e a gente vai conversar com a professora Antonella Galindo, professora de Direito Constitucional, vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra conversar com a professora Antonella. É uma certa emoção, porque faz muitos anos que eu não venho aqui na faculdade. Eu fui aluna da Faculdade de Direito do Recife e conheço a professora há muitos anos e queria desde já registrar o meu agradecimento pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e dizer da minha admiração como profissional, como pessoa, e sempre foi uma inspiração dentro daqui da Casa de Tobias, e eu falo isso, não é missa de corpo presente, ela sempre foi uma inspiração pela forma gentil, humana, cordial, ponderada e extremamente, absolutamente aprofundada com que ela tratava os assuntos jurídicos e os assuntos não jurídicos da Faculdade de Direito. Então, eu tenho certeza que os novos alunos da Casa de Tobias estão em excelentes mãos. E eu espero que de vice-diretora, quem sabe, vire a próxima diretora, a segunda diretora mulher. Professora Antonella, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Fernanda. Para mim também é uma honra, uma satisfação lhe receber aqui na nossa Casa de Tobias, que, como eu costumo dizer, é também a casa de Fernanda, a casa de Antonella, a casa de todos e todas que possam aqui estar e dar sua contribuição. É uma casa que a gente tenta hoje, faz hoje um esforço muito grande para que ela também seja uma casa de igualdade de gênero e que todas as mulheres, já que estamos no mês de março, todas as mulheres se sintam aqui acolhidas, respeitadas. E não é uma luta fácil, porque nós temos também travas institucionais, tem aquilo que uma direção de centro pode ou não fazer, mas dentro do que nós podemos fazer, nós temos tido também a igualdade de gênero, como é que eu poderia dizer, como uma diretriz, como um norte também da nossa atuação, e minha e do professor Torquato, né, nosso diretor, que, digamos assim, que orienta nossos esforços também aqui. Então, muito grata pela introdução tão elogiosa e tão, tanto no sentido profissional como humano, né, para mim, ser merecedora desse tipo de menção, de certo modo, mostra que eu estou no caminho certo, com falhas e com deslizes que todo ser humano comete, mas que eu estou no caminho certo na minha jornada profissional, pessoal, daquilo que eu faço no meu trabalho e na minha vida, como eventualmente inspirar outra, assim como eu tenho minhas inspirações, que isso possa também servir para inspirar outras pessoas que, de algum modo, possam sentir nisso uma forma de levar adiante projetos e visões de mundo e coisas do tipo. É muito prazeroso ouvir isso. Mas é profundamente verdadeiro, viu, professora? Eu acho que, sobretudo, o seu exemplo é um exemplo de coragem firme, né? E porque é preciso ter coragem para ser quem a gente é. E eu acho que isso é um exemplo que inspira muitas mulheres. Porque eu acho que a maioria das mulheres, eu vou começar até por isso, sente uma dificuldade, primeiro em se enxergar e se identificar em posições de destaque, de liderança, com capacidade. Pelo menos isso é o que eu vi de todas as mulheres que eu entrevistei até agora. Não sei se a professora também sente isso. E eu acho que quando a gente conversa com mulheres tão inspiradoras, corajosas, firmes de maneira gentil, firme na delicadeza, que eu acho que é uma marca da professora Antonella, sabe? É ser firme na delicadeza. E aí eu queria começar perguntando para você qual foi o momento mais desafiador nessa sua trajetória profissional. E porque a professora Antonella sempre foi um destaque aqui jurídico na casa. E aí eu sei que a gente atravessa por muitos desafios nessa trajetória, né, enquanto mulher. E aí eu queria começar já perguntando assim, qual foi o momento mais desafiador? Fernanda, acho que eu passei ao longo dessa trajetória por muitos momentos desafiadores. Existem aqueles momentos clássicos no que diz respeito a, por exemplo, o meu concurso daqui,
como outros concursos também que eu prestei. Sem dúvida alguma, o daqui foi o mais disputado. E, para minha grande alegria, eu passei em primeiro lugar. Fui logo professora de Direito Constitucional, que é de fato, minha especialidade. E foi um momento de grande desafio, mas um momento de grande confiança, de grande autoconfiança naquele momento. Mas eu acho que, reunindo questão profissional e questão pessoal, eu penso que o maior desafio que eu enfrentei na minha vida e no meu trabalho foi o momento em que eu precisei sair à tona, como mulher trans que sou, precisei sair à tona para assumir minha identidade verdadeira. Esse é um momento muito delicado, porque vínhamos de uma pandemia, enfim, foi em plena pandemia praticamente isso, né? Já no final dela, mas em plena pandemia, num momento em que o próprio país estava pegando fogo, com eleições, acirramento político, etc. E eu temia muito que aquilo que você coloca de forma muito generosa em relação a destaque ou isso, mas eu tenho consciência de que, não sei se eu sou tão destaque assim, mas assim, eu tenho consciência de que eu sempre quis fazer meu trabalho bem feito. Eu sou uma pessoa que, às vezes, inclusive, demora um pouco mais a publicar um texto, a fazer algum trabalho assim, porque eu sou muito cuidadosa com tudo que eu falo, tudo que eu registro. Então, assim, para mim, qualidade vem antes de quantidade, e às vezes termina que eu demoro um pouco além da conta, por exemplo, para a publicação de textos. Mas eu sou uma pessoa que, de fato, me esforço muito para fazer o meu melhor. E eu tinha muito medo que, com a nova identidade, numa instituição tão antiga, tão conservadora como é a Faculdade de Direito do Recife, de repente eu pudesse começar a ser julgada digamos assim, pela minha nova identidade. E, de repente, tudo que eu tinha construído até então, ser, de repente, mal visto por conta dessa, entre aspas, novidade, que dentro de mim já não era uma novidade, mas que para as pessoas, para fora de mim mesma, era uma novidade, efetivamente, né? Então, assim, foi um momento de muita tensão, de uma devastação, inclusive emocional, muito, muito forte. Todas essas dúvidas. Felizmente, meus temores não se confirmaram, ao contrário disso. Eu fui muito bem recebida por todas e todos aqui, se não todas e todos, mas eu acho que a larga maioria. Isso, de certo modo, se expressou até que, na sequência, eu recebi um convite do professor Torquato para ser a candidata a vice na chapa dele. Ele fez questão de me trazer junto com ele. E o grande teste, digamos assim, disso foi justamente as eleições para a direção. E nas eleições, o fato de eu estar, eu inclusive cheguei a dizer para Torquato, será que você não é um lance arriscado demais me ter na sua vice, numa faculdade como essa? Será que ela está preparada para uma pessoa como eu ser vice-diretora? E ele disse, olha, você só deixa de ser minha vice se você quiser. Mas, assim, se a faculdade não aceitar você, também não me aceita. Eu não quero ser diretor de uma faculdade que não lhe aceite como vice-diretora. Isso me convenceu e a empreitada foi bem sucedida, inclusive que nós ganhamos nos 3 segmentos, né? Entre docentes, entre discentes e entre servidores. Nós tivemos assim uma votação realmente acachapante e ganhamos muito bem as eleições, e eu tenho muito orgulho de hoje ser vice-diretora dentro desse contexto, né, de que eu não só fui respeitada pela maioria das pessoas, como recebi esse voto de confiança, que eu mais uma vez tento, digamos assim, corresponder com muito trabalho, com muita dedicação. Eu estou praticamente todos os dias aqui, quando eu não estou viajando, e muitas vezes viajando a serviço da própria faculdade, mas eu estou muito empenhada em fazer o melhor. Nós vamos fazer 200 anos agora no próximo ano, em agosto do próximo ano, e tenho esperança de que a gente, de fato, possa construir uma faculdade melhor, um ambiente melhor para todo mundo, e que eu possa, através do meu trabalho, através da minha dedicação, também mostrar que um pouco aquela história de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E tudo que ela precisa é oportunidade para mostrar esses talentos, porque a mulher na nossa sociedade, ela ainda é obrigada a ser muito mais do que o homem para, de fato, se estabelecer profissionalmente como alguém de sucesso, como alguém bem vista.
porque a mulher tem jornada tripla, às vezes, de trabalho, tem trabalho de cuidados pelo qual ela não é remunerada, tem filhos, às vezes está envolvida em relacionamento tóxico, às vezes tem a questão da própria violência, que infelizmente voltou a crescer, né? Enfim, essas coisas que a gente vê, inclusive, sendo incentivadas em mídias sociais. Então, ser mulher, e hoje eu posso dizer isso com cátedra, é ter contra si muita coisa. Então, assim, o mérito de uma mulher termina sendo um mérito bem maior do homem, porque ela não tem na nossa estrutura social, essas facilidades de trilhar o caminho dela é sempre mais tortuoso, é sempre mais difícil. Inclusive até com detalhes como, por exemplo, a aparência, né? Assim, a necessidade de termos que estar com aparência impecável, e se não for assim, nosso conteúdo não chega porque as pessoas vão julgar pela aparência e tudo mais. Então, a jornada mais difícil, uma jornada que às vezes leva a uma baixa autoestima e tudo mais, e sem dúvida alguma que estar nesse lugar também tem importância para isso, para, digamos assim, de fato, darmos aí uma perspectiva de empoderamento das mulheres como um todo, sejam elas cis ou trans ou de qualquer outra característica específica que nós podemos ter, mas são mulheres, né? E sendo mulheres enfrentam essas dificuldades, e é muito bom que a gente possa, de algum modo, contribuir para uma mudança desse cenário, né? Com os nossos limites, mas eu fico muito feliz, especialmente no mês de março, que eu sou muito solicitada para muita coisa, de poder, de algum modo, como aqui nessa entrevista mesmo, contribuir para isso, né? Para a divulgação dessa. Importantíssima a sua presença. Assim, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente e vai abrir muitas mentes, né? Porque eu fico feliz de ouvir que a nossa Casa de Direito aqui abriu as portas, como deveria ser, né? Mas infelizmente não é o que a gente tem como a praxe em lugares tradicionais, conservadores, masculinos. Infelizmente, a gente, como mulher, sofre, e eu sei que no recorte de interseccionalidade feminista, a mulher trans sofre 2 vezes mais, né, o preconceito e essas pequenas violências ou grandes violências. E aí, entrando nesse assunto, eu queria perguntar, você já falou aí que aqui foi acolhida toda a comunidade, alunos, professores, funcionários, mas em algum momento nessa sua trajetória, que é de muita coragem e é muito bela, você sentiu que algum tipo de preconceito, de violência, de discriminação, por ser uma mulher trans? Que não, mesmo que não tenha sido aqui, mas na sua trajetória profissional? Na trajetória profissional, sim. Pessoal, a mesma coisa, né? Pessoal mais intensamente ainda. Porque profissional, acho que pelo meio em que eu vivo, termina que as pessoas, ainda que tenham preconceito enraizado, elas não querem deixar transparecer. Então é mais raro eu ser hostilizada no meu meio profissional, né? Pelo contrário, assim, às vezes até pessoas que eu sei que são preconceituosas, mas muitas vezes disfarçam um pouco isso para não pagar de preconceituoso. Porém, na vida pessoal isso é bem mais intenso, né? Então, assim, tem lugares que eu não frequento, né, que antes não teria problema. Por exemplo, professor? Certos ambientes muito, como é que eu poderia dizer, muito cis-heteronormativos, em que eu perceba que eu vá ter hostilidade pelo fato de estar lá. Ainda que não seja uma violência direta, mas a observação, a questão, por exemplo, de certos temores que nós, mulheres trans, terminamos tendo, como, por exemplo, coisas que são simples para a esmagadora maioria das pessoas e que não são para nós, como, por exemplo, usar um banheiro público. Então, assim, em muitos momentos no início da minha transição, e até hoje, dependendo do lugar, eu fico inibida e isso às vezes gera, inclusive, uma contenção, não vou deixar para ir em casa. Pode até dar problema de saúde, né? Pode gerar problemas de saúde, porque simplesmente existe um discurso de que nós, mulheres trans, sem nenhuma evidência empírica disso, que nós, mulheres trans, seríamos uma ameaça para as outras mulheres dentro de banheiros femininos. Quando, na verdade, a grande ameaça de violência, feminicida ou não, mas de violência contra a mulher, é sempre o homem cis-hétero. Na praticamente totalidade dos casos. Então, cria-se um espantalho, e esse espantalho tem desdobramentos reais, no caso das nossas vidas, de não termos, às vezes, pais para ir no banheiro fazer um xixi. Então, assim, de fato, é muito
desafiador. De fato, a gente sofre. Assim, eu diria que talvez por ser uma pessoa de classe média, por ser uma pessoa que não seja da periferia, por ser branca, eu certamente não sofri transfobia na mesma intensidade que, por exemplo, uma mulher trans negra periférica sofre. E eu tenho consciência disso. E tento usar isso como uma forma de mostrar que nós podemos estar nesses lugares e que, tanto quanto eu, também a mulher trans negra da periferia não pode e não deve ser discriminada. Mas eu sofri na vida pessoal, aqui e acolá, alguns episódios desse tipo. Eu procuro não ficar batendo de frente o tempo todo, então isso evita certas situações e lugares onde eu perceba que eu não vou ser bem recebida, que eu vou passar por constrangimentos ou qualquer coisa. Se eu puder evitar, eu evito, para preservar minha saúde mental, inclusive. Mas alguns enfrentamentos eu faço aqui na faculdade, na universidade, não percebi, eu já soube de pessoas que falaram nas minhas costas, inclusive um episódio aqui de um ex-aluno que chegou e veio com gracinhas, né, dizendo que a faculdade estava virando uma gaiola das loucas ou coisa do gênero, e que as servidoras que me relataram essa questão, e de que é claro que ele estava fazendo uma alusão à minha pessoa, porque eu tinha assumido aqui na direção há pouco tempo. Mas, assim, a faculdade é aberta, claro, à diversidade. Para nós aqui, sermos professores, professoras aqui, é principalmente uma questão de talento, mas é uma faculdade aberta à diversidade. Sim. Há pessoas LGBT aqui, trans, só tem eu, mas há pessoas LGBT, homens gays, mulheres lésbicas, mas o curioso é que são absolutamente minoritários, e ainda assim vem isso aí em forma de gracinha ou coisas do gênero. São coisas que incomodam, mas, por outro lado, para mim tem sido mais positiva, uma trajetória mais positiva do que negativa. Talvez por conta desses enfrentamentos, que eu escolho a energia certa para um enfrentamento realmente importante e não fico batendo de frente o tempo todo, tentando mostrar mais pela qualidade do meu trabalho e a qualidade das minhas reflexões aquilo que eu sou como profissional e aquilo que uma mulher trans, assim como qualquer mulher, pode ser. Né? Ou seja, se afirmando pela nossa própria presença, com qualificação e com um discurso articulado, com consistência, nós podemos ser. Né? Então, assim, eu acho que é o melhor que eu posso fazer, tendo consciência de que, infelizmente, a sociedade ainda é muito preconceituosa, inclusive com mulheres cis. Né? Nós, de fato, você faz a referência à interseccionalidade, nós, mulheres trans, sofremos transfobia e sofremos misoginia. Sim. As mulheres cis não sofrem transfobia, mas sofrem misoginia. E eu costumo dizer, inclusive em palestras que eu dou Brasil afora, abordando temas de feminilidade de mulheres, que a transfobia ela é essencialmente uma filha da misoginia. Basta dizer que, do ponto de vista dos dados de pessoas trans assassinadas no Brasil, 97% são mulheres trans. Então vejam que o transfeminicídio é maior, né? É muito maior. Isso é um dado tão importante. 97% das pessoas trans assassinadas, homens, mulheres, não binários, 90% são mulheres trans. E vejam o índice que nós temos de feminicídio, de um modo geral, como ele é alarmante. Então, assim, mesmo com tantas políticas de combate, nós temos uma lei que criminaliza o feminicídio, nós temos tantas coisas, e ainda assim, por incentivo em redes sociais, por incentivo na clandestinidade, eu às vezes até de forma aberta. Eu fiquei estarrecida com um vídeo que viralizou recentemente, que era o sujeito pedindo a mulher em casamento, e caso ela recusasse, ele fazia uma menção de dar uma voadora, de dar um murro, de dar uma coisa assim estarrecedora, né? Você vê isso em redes sociais. Normalização da violência, né? E ser colocado isso como liberdade de expressão. Fomenta o ódio, fomenta a violência, né? E não é à toa que os índices de feminicídio são tão altos. E aí nós, como mulheres trans, recebemos uma camada a mais de vulnerabilidade. Com certeza. Né? E muitas vezes, inclusive pelo próprio não reconhecimento na nossa condição, da nossa identidade enquanto mulheres, né? Do quanto isso é fomentado. Mas, enfim, é um desafio permanente que a gente vai seguir combatendo e seguir de cabeça erguida com ele. Eu vejo que você escolhe uma forma de combate, de não enfrentamento, como você colocou, né? Mas eu queria fazer duas perguntas em uma.
se não estava na hora já da verdade. Porque eu sei que não é uma vergonha, que é uma proteção pessoal e que tem sentido, também faço isso como mulher, mas a vergonha deveria mudar de lado. Quer dizer, por que que as mulheres trans não podem ir até esses ambientes, quando essas pessoas é que não deveriam estar nesses ambientes ou se manifestar nesses ambientes de maneira machista e misógina? E já que falamos aí de violência relacionada à falta de reconhecimento da identidade pessoal de cada um, eu queria também pedir para você comentar um pouco, porque recentemente saiu uma decisão aqui no nosso TRF5, né, tratando daquele caso que foi levado à corte como transfobia, de uma ativista que chegou a declarar que mulheres trans não seriam mulheres, e o caso foi arquivado, o TRF não considerou como sendo uma hipótese de transfobia, e eu queria ouvir de você se na qualidade de mulher trans, né, porque isso também reflete, a gente tem um tribunal muito heteronormativo, masculino, né, e às vezes já não temos nem mulheres lá para dar a perspectiva de gênero feminino, menos ainda mulheres trans, menos também mulheres homossexuais. Se essa falta de diversidade dentro do judiciário impacta na forma como o judiciário enxerga as violências de gênero. Acredito, Fernanda, que impacta sim, né? Inclusive é isso que eu, assim, tenho, não vou negar, eu tenho um ativismo, uma militância por mais mulheres, seja quais forem elas, mais mulheres nesses espaços de poder e de decisão. Porque o que eu percebo é que muitas vezes, às vezes não é nem maldade do homem, mas simplesmente eles não percebem certas coisas que nós percebemos, do ponto de vista dessas micro e macro violências que podem acontecer e que muitas vezes são desdenhadas ou minimizadas por juízes, desembargadores, ministros, homens. E essas microviolências, elas podem se tornar macroviolências. Então, nós temos, assim, por exemplo, na questão de violência política de gênero, essa semana eu estava falando com as juízas num evento lá no TRE, aqui no nosso Tribunal Regional Eleitoral, sobre violência política de gênero e sobre o quanto as violências que são cometidas para desincentivar a mulher a participar da política são diferentes daquelas concebidas contra os homens. Então, a violência contra os homens termina sendo uma violência, por exemplo, que não se usa, ou se usa muito pouco, a referência à questão sexual, como se faz em relação às mulheres. Então, quando isso acontece, curiosamente, é exatamente querendo colocar o homem numa situação, digamos assim, de feminilidade. Ou seja, até isso não é uma agressão à mulher indiretamente. Sim. Porque ao chamar um homem de termos pejorativos como bicha ou como mulherzinha, ou seja, qual é a referência disso? Ou seja, aquele homem seria menos relevante ou menos homem porque se aproximaria, seja ele gay ou não, mas assim, a pecha de mulherzinha, a pecha de bicha, a pecha de que esse homem seria afeminado e, consequentemente, seria gay ou qualquer coisa, e que não poderia ter espaço na política, porque política é local de testosterona, como eu já ouvi de políticos dizerem isso. Isso é uma violência cometida contra a mulher e contra o homem que, digamos assim, que é contra ele, pessoa física, aquele homem específico, mas simbolicamente é uma violência muito grande contra a mulher. Sim. Porque a associação feminino ela é sempre mal vista, né? E isso eu discuto isso por exemplo, encontros que se referem à temática LGBT, quando eu comparo a situação de um gay mais masculino e um gay mais afeminado. Eu já cansei de ouvir, existem até estatísticas do CNJ em relação a isso, de que o gay afeminado ele sofre muito mais. Mesmo não é uma mulher trans, é um homem gay, só que pelo fato dele ter feminilidades ou gestos femininos ou trejeitos, ele termina sendo mais discriminado do que aquele gay mais masculino, porque a sociedade nem dá tanta importância com quem a pessoa se relaciona intimamente. Mas dá muita importância, sim,
aquele homem não performar algo parecido como mulher. Isso é mais grave, né? Então, quantas vezes a gente escuta coisas do tipo, que ele seja gay, tudo bem, mas precisa ser tão afetado? Precisa se manifestar tanto assim? É muito interessante isso. Ou seja, o que incomoda É o feminino. é o feminino. Não é tanto o fato dele se relacionar com outros homens. E o contrário é verdadeiro, né? Quando tem mulheres na liderança com características que, em tese, se atribuiria ao masculino, é visto como algo positivo, não é? Sim. Ou então a mulher também pode ser maltratada em relação a isso, como alguém, aquilo que num chefe seria, ele é tão assertivo, Verdade. a mulher ela é autoritária, né? Ela é mal amada, né? Para não dizer outras coisas assim, mas é clássico. assim que ela teria algum problema, enfim, tem coisas que eu já ouvi que são horrorosas, que numa entrevista como essa eu não posso falar. Mas assim, é um pouco isso, né? E no caso de nós mulheres trans ainda temos essa camada a mais, que é a dificuldade até de estarmos nesse lugar, de sermos reconhecidas como mulheres. E aí, assim, uma decisão como essa do TRF, para colocar nessa... É claro que, juridicamente, a gente tem nuances que podem ser discutidas. Existe um valor importante, que é o da liberdade de expressão, de opinião, etc. E, digamos assim, e não estou aqui julgando os julgadores, nesse sentido. Eu reconheço que existem bons argumentos no que diz respeito ao reconhecimento da liberdade de opinião nesse aspecto, de não, digamos assim, de não utilizar a legislação punitiva em toda e qualquer situação. Porém, é preciso que nós possamos, inclusive dentro do direito, refletir sobre como essas microviolências viram macroviolências. O como não reconhecer uma identidade de gênero de alguém. E em que a gente tem hoje, digamos assim, muitos avanços científicos sobre a compreensão da identidade de gênero. No começo era visto lá atrás como transtorno, hoje já se despatologizou completamente desde 2019, mas assim, já se defendia isso ainda no século passado, que as identidades trans elas não deveriam ser patologizadas. E hoje existem avanços até do ponto de vista do estudo da biologia de pessoas. Por exemplo, existem estudos que mostram que o cérebro de uma mulher trans como eu, ele tem a conformação muito mais parecido, apesar de vir num invólucro de um corpo masculino, ele tem muito mais a proximidade daquele cérebro médio das mulheres cis do que de mulheres, de homens, de um modo geral, de homens cis, ou mesmo de homens trans. Então, já tem assim, estudos que mostram que existe até conformação cerebral disso. Sim. E reduzir, aí ver um apresentador reduzir a condição de mulher a ter um útero, a ter uma então, uma eu não sou vagina, mulher mais, né? porque eu não tenho útero. Ótimo você ter dito isso. Não tenho útero, não tenho seios, porque eu tive câncer, então não tenho mais nenhum dessas. Pois é, então nem você ovário. deixou de ser mulher Eu por causa tenho mais disso? ovário também. Você deixou de ser mulher por conta Disclaimer, disso? nunca disse isso. Não. Obviamente você não deixou. Não. Porque ser mulher é muito além de características físicas, né? Ser mulher envolve algumas características físicas, algumas características de expressão, mas envolve também uma subjetividade, tá? Em como nós enxergamos a nós mesmas. Então, assim, reduzir mulher, essa biologicização, inclusive faz com que... Porque, por exemplo, se dizia no passado, quando as pessoas tinham esse sentimento de pertencimento a um gênero diferente daquele que foi atribuído no nascimento, que foi um caso como o meu, e que isso, com o tempo, a própria ciência médica foi avançando. Antes se dizia, não pode porque ela não vai ter uma vagina. E as cirurgias de redesignação genital avançaram tanto que hoje, a olho nu, é praticamente impossível você distinguir uma neovagina a partir de uma cirurgia de redesignação e uma vagina, digamos assim, de fábrica. Sim. Né? Ou seja, é praticamente impossível. Aí, agora, mulheres trans também têm vagina, ou podem ter vagina. Aí você vai dizer, não, mas não tem útero. Aí você admita que, além de casos como o seu, ou casos como outros, eu conheci uma juíza em São Paulo, não foi por conta de câncer, mas por outras razões, eu acho até que foi prevenção, foi uma questão preventiva, que ela também tirou o útero e também disse, olha, eu não tenho útero, então deixei de ser mulher por conta disso, e uma mulher cis, nasceu mulher. Então, assim,
E outra coisa, do mesmo modo como a ciência avançou até chegar a praticamente uma reconstituição perfeita de uma vagina, inclusive com prazer, a mulher, se ela for cirurgiada, ela tem prazer, porque há uma constituição de um clitóris dentro no canal vaginal, aquela coisa toda, então ela sente prazer. E há casos, inclusive, relatados de mulheres trans que têm TPM, só não menstruam porque não tem útero nem ovários, né, para produzir. Mas do ponto de vista das sensações, porque o corpo começa a fazer essa leitura. Sim. Então, assim, e quem sabe daqui a, sei lá, 30 anos, existem estudos sobre isso, do mesmo jeito como se faz uma neovagina, quem sabe não possa ser possível uma implantação de um útero no corpo de uma mulher trans. Hoje já é possível. Não sei na mulher trans, mas eu já li. Hoje é possível transplantar útero de mulheres cis para mulheres cis. Eu não vi ainda histórico eu de fato, eu sei que existem estudos. E já nasceu o primeiro bebê de transplante de útero. Eu já tinha ouvido falar disso também, sem ver com detalhes, e eu já li a respeito de estudos disso para a mulher trans. Ou seja, então daqui a pouco vai dizer, não, tem que ter útero. E se a mulher trans tiver útero, num avanço da ciência médica até aí você vai dizer mais o quê? No fim das contas, é basicamente uma necessidade de justificar o próprio preconceito. Do mesmo jeito como sempre se justificou certas coisas que as mulheres fazem hoje, dizia que não poderia ser feita no passado porque as mulheres naturalmente não são inclinadas àquilo, a começar pelo próprio trabalho. Né? Onde estamos hoje? Né? Há 100 anos atrás, aqui nessa mesma faculdade... já foi considerado patológico, né? Exato, exato. E há 100 anos atrás não estaríamos aqui, nessa faculdade. Inclusive, eu passei ali na frente e filmei, eu sempre faço questão de fazer esse registro, que são 200 anos de história de faculdade e tem uma única diretora mulher. Que foi minha professora, minha colega, admiro demais, professora Luciana Graçan. Foi a primeira mulher diretora dessa faculdade e a única até agora. E a única. Esperamos que não seja a única, que tenha sido só a primeira. A primeira. Vamos torcer que assim seja. Que cabe à comunidade também isso. E assim, nesse sentido, a gente vê que durante muito tempo se constituiu para os papéis de gênero da mulher um pouco essa visão de que a mulher se limitava a ser alguém que paria, alguém que trazia filhos ao mundo, alguém que servia ao seu marido. E não como um ser autônomo capaz de tomar suas próprias decisões, tomar seus próprios caminhos em pé de igualdade com os homens. Então, do mesmo jeito como se naturalizava questões que eram essencialmente culturais e educacionais, também tentam usar da naturalização, digamos assim, da naturalização para negar essa subjetividade da identidade feminina a alguém que, embora não tenha nascido com um corpo biologicamente feminino, tenha toda a sua subjetividade calcada nisso. E eu tomo isso pelo meu próprio exemplo, né? Que fui uma pessoa que desde criança, eu fui forçada a esconder isso, porque eu precisava sobreviver num mundo hostil, mas assim, desde criança, eu sentia que eu tinha um inconformismo, eu me sentia inconformada em ser do gênero masculino e precisava dar vazão a isso e ficava com muito desejo de vestir as roupas das minhas amigas, de brincar com os brinquedos dela, com as bonecas delas. E assim, era um sentimento que eu não poderia externar, porque era algo que eu não podia fazer porque a estrutura da sociedade não permitia que fosse, que eu pudesse expressar essa feminilidade que estava em mim e que nunca foi, no fim das contas, eu nunca consegui, eu tentei, digamos assim, me livrar disso em muitos momentos da minha vida. Porque deve ter sido duro, né? Foi muito duro, porque assim, era sempre uma autoculpabilização que eu fazia e tentava corresponder àquele papel que os meus pais queriam, que a sociedade queria, que os amigos, que isso, que aquilo outro. E tinha muito medo de mostrar qualquer traço de feminilidade, qualquer traço que denunciasse aquilo que estava na minha alma. E isso é muito adoecedor do ponto de vista mental. Né? Então, assim, é por isso que nós precisamos, sobretudo, compreender essas... No limite, Fernanda, nem mesmo biologicamente a coisa é tão preto no branco assim. Porque existem as pessoas intersexo, que antigamente chamava de hermafrodita. Pessoas que nascem com características de ambos os gêneros e que, mesmo biologicamente, não se enquadrariam num gênero específico.
mulher ou homem. Eu conheço alguns casos, inclusive, né, de pessoas que foram... Teve casos, inclusive, de mutilação genital de crianças que depois mostraram identidade de gênero que a não mutilação é que teria sido... Em vez de aceitar aquela criança como intersexo, não tem que ser homem ou mulher. E, às vezes, se fazem verdadeiras aberrações digamos assim, porque querem instituir uma identidade fechada a uma determinada pessoa, sem deixar com que a própria pessoa se perceba e se mostre assim para o mundo, né? Então, é uma necessidade permanente que a gente tem de levar conhecimento, de dissipar ignorâncias, de dissipar fanatismos. Eu acho que, enfim, terminei abrindo certas coisas assim que fazem parte aí dessa minha trajetória também, a reflexão sobre tudo isso, mas que eu acho que é importante. Muito. A gente perceber que ser mulher é tão mais complexo do que simplesmente uma biologia e o quanto é importante que nós possamos... É claro que eu, sendo mulher trans, eu não sou igual a você que é uma mulher cis. Porque senão não existiria, inclusive, essa divisão cis e trans. Obviamente que eu sou uma mulher diferente de você e de outras mulheres cis. Mas você tem o direito de ser. Mas essa subjetividade e essas características que a gente tem não nos faz menos mulheres. Isso. Né? Ambas somos mulheres. Agora, claro, por não ser uma mulher cis, eu não tenho experiências que você teve, como a experiência de, na adolescência, chegar à menstruação, né? Com a experiência... E você também não teve experiências que eu tive. Essa do banheiro, por exemplo. Sem dúvida alguma, você entra num banheiro com a tranquilidade que eu nunca tive totalmente. Né? Quer dizer, então são experiências de vida que vão nos marcando, que nos fazem diferentes, mas não nos fazem menos mulheres. Com certeza. E deixa eu lhe perguntar... uma questão de curiosidade empática mesmo, com relação a essa questão do banheiro. Como você se sentiria mais à vontade? Como seria o banheiro público ideal? Para que as mulheres trans se sentissem respeitadas na sua existência e na sua dignidade e seguras. Qual seria o banheiro ideal? Veja, eu acho que a resposta a isso ela não é tão pronta e tão acabada assim. Mas eu parto do pressuposto que o mais fundamental disso tudo é nós respeitarmos exatamente quem entra naquele banheiro a partir de seu maior conforto de estar naquele banheiro. É claro que a gente pode pensar em alguns regramentos, né? Se a gente tiver banheiros divididos por gênero, a gente pensar em alguns regramentos para que as pessoas, de um modo geral, estejam confortáveis, por exemplo, de pessoas que se declaram pessoas trans, de fato, terem uma aparência mais aproximada do feminino ou do masculino a partir dessas questões, para evitar certos constrangimentos. Então, assim, a gente pode até discutir um pouco isso, mas não usar de violência contra pessoas que eventualmente entrem num banheiro simplesmente para fazer suas necessidades fisiológicas. Tentar acomodar essas situações, se for o caso, se a ideia é prevenir assédio ou prevenir qualquer coisa desse tipo, termos seguranças mulheres próximas aos banheiros femininos, seguranças homens próximos aos banheiros masculinos, enfim, a gente poder criar determinadas estruturas dessa forma. Porque o que se quer, nesse caso, é, mais uma vez, praticar uma violência contra pessoas trans. Porque projetos de lei têm aprovado que tem que ser o sexo biológico. Aí veja como isso é insano. Quando a gente fala em sexo biológico, a mulher só pode entrar no banheiro feminino se for mulher cis e homem é a mesma coisa. Se a ideia seria combater potenciais abusadores, que não tem nenhuma evidência empírica de que mulheres trans pratiquem qualquer tipo de abuso em banheiros femininos, elas vão lá para fazer o que qualquer outra mulher faz, que é se trancar numa cabine e fazer suas necessidades fisiológicas. Nós teríamos que criar, até brinco com isso, é tão bizarro que eu faço uma brincadeira, nós precisaríamos criar na porta dos banheiros fiscais de genitália. Porque as pessoas teriam que passar por um constrangimento de terem que entrar no banheiro, mostrar se a sua genitália está de acordo com aquele banheiro. Sim. E, consequentemente, a partir daí, ser aceito ou não nesse banheiro. Quer dizer, a sociedade como um todo vai aceitar algo assim, né? Não é razoável. Uma revista íntima na porta do banheiro. Se não fizermos isso, na verdade, eu sou da tese, inclusive, que nós facilitaríamos a vida do abusador. Sim. Por que eu digo isso? Porque
Eu não poderia entrar num banheiro feminino com essa aparência aqui, como alguém que, inclusive, frequentemente sou confundida com uma mulher cis, né? Já fui, inclusive, paquerada nesse sentido, né? Da pessoa não perceber que eu sou uma mulher trans e eu ter, num determinado momento, que avisar. Sim. Então, assim, a minha aparência é feminina, minha expressão de gênero é feminina. Existem mulheres que têm feições mais masculinas do que a minha, mulheres Sim, cis, com certeza. né? E aí a gente fica um pouco nesse limbo de discussões, quer dizer, de proibir pessoas como eu de entrarem no banheiro feminino, mas um sujeito com barba, com cabelo no peito e com todo o figurino masculino pode, de repente, entrar no banheiro feminino dizendo que é um homem trans. Sim. E você vai fazer como? Vai mandar ele baixar a calça para mostrar se tem uma genitália Y? Ou seja, na verdade, o homem não precisaria mais como muitas vezes diz, não precisaria se vestir de mulher para entrar num banheiro feminino. Ele entraria como homem mesmo, na cara dura, e seria talvez potencialmente mais perigoso para a mulher. Sim. Nesse sentido, porque mulheres trans estariam de fora, baseadas em puros espantalhos, porque não há evidências praticamente nenhuma de mulheres trans agredirem outras mulheres dentro de banheiros, mas há evidências de homens cis héteros fazendo isso. Imagine esses homens aí sim, se colocando como homens trans para entrar em banheiros femininos e tornarem a vida das mulheres muito mais inseguras. Então, num primeiro momento, eu acho que eu diria que é liberdade para que cada pessoa vá ao banheiro que se sinta mais confortável. Num longo prazo, pensarmos se não é o caso de fazermos estruturas mais abertas, com cabines fechadas para todo mundo e banheiros neutros, banheiros sem essa distinção de gênero. Né? No longo prazo, quando a sociedade estiver mais avançada, pensar talvez nisso, enfim. Eu acho que são ideias que a gente precisa discutir, precisa amadurecer, mas por hora, basicamente, pensar em não violência e dar às pessoas a condição de irem aos banheiros onde elas se sentirem mais confortáveis. Né? Acho que basicamente isso. É uma excelente reflexão. Né? E eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas tomam assumem posições sem ter nem escutado o outro lado da história. Né? Eu gosto muito de Chimamanda e ela fala muito do perigo da história única. Sem dúvida. E eu acho que ouvir a sua história, para muitas pessoas que sequer cogitaram quais são os problemas que você enfrenta por uma simples questão como o banheiro, ir ao banheiro no shopping, né? Eu acho que é o diálogo que a gente precisa fazer, porque eu tenho certeza que nem todo mundo, claro, tem as pessoas que vão continuar preconceituosas e fanatistas, mas tem muitas pessoas que só de ouvir, é por isso que ela precisa de um banheiro, ela precisa ter o acesso ao banheiro feminino. Então, é importante a gente falar e ouvir, né? Porque não ir ao banheiro é um problema de saúde, você não pode ficar aprendendo só. Eu vou lhe confidenciar uma coisa, inclusive para quem nos vê também. No começo da minha transição, eu tinha muito medo de sofrer uma violência, Fernanda. E uma das coisas assim que aconteceu algumas vezes, eu faço semanalmente sessões com psicóloga. Né? Assim, eu dou muita importância à saúde mental. Sim. Eu preciso disso, eu acho que todo mundo precisa, Sim. mas assim, no tamanho de desafios e de agressões que simbolicamente, pelo menos, eu sofro, se eu não estiver forte em termos de saúde mental, eu desabo. Então, assim, toda semana eu vou para a psicóloga. No começo da minha transição de gênero, digamos assim, eu ia para a psicóloga, que é ali no Empresarial Rio Mar, né? Ali e às vezes aproveitava para resolver alguma coisa, comprar alguma coisa no shopping, que é ali do lado. E inúmeras vezes, como acontece com qualquer pessoa, eu tinha vontade de ir ao banheiro fazer um xixi. E quando eu estava com alguma amiga que pudesse ir comigo, eu ia com uma certa tranquilidade, porque qualquer coisa aquela amiga tomaria um pouco minhas dores. Mas quando eu estava sozinha, e muitas vezes eu estava sozinha, em alguns momentos, isso ali, 5 horas da tarde, com o trânsito que é Recife, e eu moro no Rosarinho, ou seja, um pouquinho distante, na Zona Norte já, eu segurava a urina, porque ficava com medo de ir sozinha no banheiro e de repente alguém perceber que eu sou uma mulher trans e partir para qualquer tipo de agressão. Tudo que eu queria era ir ali fazer um xixi, mas eu me continha
E aí ia para o carro logo, às vezes não resolvia tudo que eu queria resolver, ia para o carro logo com aquela ansiedade toda e às vezes enfrentava 1 hora e 10 de trânsito até chegar em casa, para finalmente, quando chegasse em casa, urinava. Isso faz mal para a saúde. Faz muito Porque mal. você não deve segurar, reter urina por muito tempo, fezes, seja lá o que for, porque isso é tóxico, isso precisa ser expelido, né? Mas a saúde das mulheres trans sofrem com isso, porque muitas de nós temos. Hoje em dia eu não tenho muito isso. Eu, de certo modo, criei coragem para enfrentar isso. Talvez hoje eu seja mais passável também, como se diz, eu seja mais feminina e depois de cirurgias e tudo, e passe mais incólume em relação a isso, as pessoas não percebam tanto. Mas é uma violência, né? Quando você deixa as pessoas num nível de tensão tal que a pessoa prefere se conter para não correr o risco de sofrer uma violência dessa natureza. E eu sofri muito isso no começo, depois perdi um pouco esse medo, mas ainda assim, quando surgem polêmicas nas redes sociais e esses discursos agressivos, às vezes me dá um certo medo de novo, ou seja, aquilo que a gente chama de gatilho, né? Então gera um certo gatilho e eu fico às vezes com o coração um pouquinho na mão, assim, quando eu preciso ir num banheiro, mas vou com aquela atenção, porque eventualmente eu sou uma pessoa muito conhecida, mesmo que eu seja passável, mesmo que as pessoas olhem para mim e nem vejam mais aquele homem que havia no passado, que eu performava. Eu costumo dizer que essa aqui sempre foi ela, sempre fui ela. Mas no passado eu performei como homem. Então, ainda assim fica aquele medo que alguém perceba e que isso possa gerar algum tipo de violência contra mim, né? Então, por que teria que ser assim, né? Por que tem que ser assim? Porque a gente já tem tantas coisas, porque a gente precisa ter medo de sofrer violência simplesmente por existir, por ser quem é. Né? Isso é que eu acho que as mulheres passam, todas elas, mas as mulheres trans num grau muito maior. E isso é perceptível, Fernanda, até assim, eu que já tive do outro lado, como pode-se dizer, eu vejo isso muito perceptível na necessidade que eu tenho de me preservar, aí já de um modo geral, como mulher, independente de ser cis ou trans. O quanto nós precisamos nos conter e ter uma atenção redobrada em estar no trânsito, em estar estacionando, em estar dando qualquer possibilidade, abrindo qualquer possibilidade de que homens possam nos olhar e possam achar que têm o direito de fazer qualquer roupa, né? Seja lá o que for, né? O quanto a gente passa por dificuldades que, por exemplo, quando eu performava como homem, não passava. E hoje eu passo. Eu sinto isso. Sinto muito a necessidade de me conter, não por mim, mas pela potencial que você não tinha, violência que eu possa sofrer, mesmo que as pessoas não me percebam como mulher trans. Mas simples fato de ser mulher, o quanto a sociedade, por exemplo, julgar uma mulher pelo estupro que ela sofreu, porque ela estava, por exemplo, usando um vestido curto, porque ela estava sensual, estava provocante. Ou seja, desloca-se a atenção, eu tinha bebido, ou qualquer coisa assim, desloca a atenção da violência que aquele homem cometeu para colocar, mais uma vez, na mulher que teria provocado. Como se a mulher, eu, por exemplo, eu quando monto um look assim, seja de trabalho, seja na minha hora de lazer, que é um look mais despojado, mais informal, ou pode ser visto como mais sensual, mais com sex appeal, ou seja lá o que for, eu olho assim e estou mais preocupada em me satisfazer. Eu não estou pensando naquilo como uma forma de provocar o homem ou de qualquer coisa. É uma coisa de autossatisfação, de se sentir bem, você se sentir bonita, se sentir elegante, ou mesmo sensual, mas muitas vezes é para você, você não está necessariamente querendo fazer aquilo para provocar homens. E, enfim, o sujeito tem o direito de achar bonito, de olhar até com desejo e tudo mais, mas não tem o direito de fazer violência. De achar que aquela roupa autoriza ou seria um convite para que essas pessoas, que esses homens nos agridam. E não é assim, definitivamente não é assim. Muitas vezes a gente está fazendo isso porque nos satisfaz. Simplesmente isso. Quer se sentir bonita. Quer simplesmente se sentir bonita. Não é nada mais do que isso. Claro, se rolar uma paquera, uma coisa assim, é do jogo, mas não é um convite à violência, de forma alguma. E já que a gente está falando disso, de violência, né, e a gente vê, infelizmente, o aumento da violência, assim, de maneira estarrecedora contra a mulher, né?
Você poderia, assim, dizer se você já refletiu sobre isso, se você tem algum palpite? Porque eu, às vezes, me pego pensando, sabe, sobre isso. Por quê? Não é? Que a gente, quanto mais esclarece, quanto mais a gente aumenta as proteções jurídicas, parece que vem, no sentido contrário também, uma onda muito conservadora, muito machista, muito violenta. Se você já teve essa reflexão e qual seria a sua opinião sobre os motivos de a gente viver uma onda tão retrógrada nesse sentido? Eu vi uma frase muito interessante que eu gostei, que falava assim: as mulheres nunca estiveram tão perto da equidade e ao mesmo tempo tão perto de perder todos os direitos que já foram acumulados até aqui. Uhum. E aí eu fico sempre com essa preocupação. Eu sei que a gente tem as redes sociais, mas eu queria ouvir de você, que tem esse olhar científico para o assunto, de pesquisadora. O que é que a gente está fazendo que poderia ser feito diferente para a gente evitar esse aumento, esse recrudescimento, essa retaliação? Eu acho que é uma retaliação, às vezes, as conquistas que a gente teve como mulher, sabe? Às vezes eu fico achando que é um pouco. Mas Fernanda, Uma é isso retaliação, sim, né? porque, a bem da verdade, eu exploro isso muito em palestras que eu dou Brasil afora, inclusive até para empresas privadas, tanto quanto para órgãos públicos. Eu parto da ideia de que a misoginia, ela é o preconceito e a forma de discriminação mais antiga e enraizada da história da humanidade. E por que eu digo isso? Não estou colocando assim como uma hierarquia de preconceitos ou de discriminações. Por exemplo, comparando com o racismo ou comparando até com a homofobia. Porque o racismo ele é mais datado, porque ele começa enquanto racismo ali pela Idade Moderna, quando navegadores europeus vão à África, sequestram pessoas e colocam essas pessoas para servirem de escravos nas colônias. Então, assim, essa associação escravidão com raça, que gera um racismo do ponto de vista da inferiorização dos negros, ela é uma coisa de 500 anos, 500 e poucos anos. O que havia antes, havia escravidão antes, mas a escravidão não estava ligada à raça. A raça. Né? Era Sim. questão de guerra de conquista, lá os romanos lá atrás conquistavam um povo independente da cor daquelas pessoas, que as pessoas viravam escravas. Então você tem escravo negro e tem escravo branco do olho azul. Então assim, então o racismo tem, não é menos grave, Sim. mas tem essa coisa mais datada. A própria homofobia, ela é algo que, digamos assim, em algumas sociedades ela é muito enraizada, na nossa Sim. mas há civilizações, tanto hoje como no passado, em que a homofobia simplesmente não existia. Se considerarmos uma cultura como a cultura greco-romana, né? Ou mesmo no Extremo Oriente, os samurais japoneses, e eram pessoas que tinham relações entre si no mesmo gênero, e isso não era mal visto. Agora, a misoginia, ela é presente em todas essas sociedades, na japonesa, na greco-romana, na judaico-cristã, na muçulmana. Então, a misoginia, ela é praticamente atemporal e ela é geograficamente universal, ou universalizada. Porque até mesmo a vilania, os males do mundo, se a gente for olhar, por exemplo, a mitologia ou livros sagrados ao longo da história, é sempre a mulher. Foi Eva que deu a maçã a Adão. Pandora. Caixa de Pandora, era isso que eu ia dizer. Né? Veja o que Helena de Troia fez na luta, na guerra entre gregos e troianos. Messalina, né? Quem foi Messalina? Né? E por aí vai, né? Quando a gente vai vendo o papel da mulher e a mulher sendo colocada, e quando a mulher é vista como virtuosa, normalmente é a mulher que obedece. Né? Fala-se muito, sem querer atacar a religião, porque não é a ideia aqui, longe disso, eu respeito profundamente toda e qualquer religião, mas quando se exalta a figura, por exemplo, de Maria no Evangelho, não se exalta Maria por ela ser impetuosa, por ela ter personalidade forte, aquela coisa toda, mas pelo fato de que ela seria uma mulher submissa, casta. Enfim, assim... Virgem, né? Então, a mulher que tenha uma proeminência é sempre mal vista, é sempre colocada como alguém que destoa daquilo que seria o destino natural das mulheres.
Então, assim, e romper com isso foi um processo muito difícil, né? Olympe de Gouges, lá no século XVIII, propôs uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã e foi decapitada por isso, foi guilhotinada por isso. Né? Quer dizer, uma mulher que foi uma precursora do feminismo e ela lá atrás pagou com a própria vida. Né? Quantas mulheres, isso aconteceu e ainda acontece hoje na vida de quantas mulheres? Né? Agora, conquistamos muito espaço, um espaço que é merecido, só que, às vezes, o que me parece, pelo que eu tenho lido e observado, é que os homens, muitas vezes, principalmente esses menos esclarecidos, eles muitas vezes percebem isso como uma ameaça. Ou seja, a mulher está tomando um espaço que seria naturalmente do homem. Quando não é isso, a mulher, na verdade, está ocupando um espaço que deveria ser dela há muito tempo. Né? Temos hoje 53% mais ou menos da população eleitoral no Brasil como uma população eleitoral feminina. E temos 18% de representação no Congresso, feminina no Congresso. Então, veja a discrepância. Aí, quando nós aumentamos essa participação, parece que uma parte dos homens vê isso como uma ameaça. Elas estão tomando nossos lugares. Quando, se estamos falando em equidade, elas não estão tomando nossos lugares. Né? Se ao menos as mulheres fossem maioria, você até poderia dizer isso. Fossem maioria nesses espaços. Sim. Somos maioria na estatística, mas não na conquista desses espaços. Mas não está muito longe disso. E aí os homens é como se tivesse aqui uma reação ao avanço, só que esse avanço, na verdade, é uma luta por conquistar espaços nossos. Né? Isso é tão interessante isso, Fernanda, porque isso vai até para as relações pessoais. Eu sinto, por exemplo, de muitas amigas, e aí não tem nada a ver com o fato de eu ser mulher trans, porque são amigas cis, Sim. é que, por exemplo, são mulheres bonitas, independentes financeiramente, ou seja, que não dariam, e são mulheres que muitas vezes estão sozinhas hoje em dia. Né? Mulheres, enfim, na faixa dos 40 mais, que estão sozinhas. E eu, às vezes, fico, assim, dizendo, caramba, como é que essa minha amiga que é... Eu não vou citar o nome de nenhuma para, de repente, não pensar, eita, por que não me citou e tal? Mas eu lembrei agora de uma que eu acho, assim, uma mulher belíssima, uma mulher muito competente profissionalmente, bem-sucedida, de um modo geral, com independência financeira, ganha o dinheiro dela, ou seja, não depende de homem para nada. E a maior parte do tempo que eu a vejo sozinha. E aí eu perguntei a ela certa vez, assim, a gente batendo papo sobre relacionamentos, e ela me disse que, olha, Antonella, eu, assim, querer ter um cara do meu lado, eu até queria. Mas o que acontece é que os caras não querem ser parceiros, né? Os caras querem, digamos assim, arrumar alguém que satisfaça as vontades deles, que eles, principalmente nessa geração, né, 40 mais, etc., que tomam assim como se fosse aquela figura do homem com um copo de cerveja e um controle remoto na mão vendo um jogo e a mulher cuidando dos Homer filhos, cuidando Simpson. uma coisa meio Homer Simpson, meio isso. E aí ela disse, eu não topo algo assim. Né? Ou o cara é parceiro ou não tem como ser de outra forma. E aí o que acontece? Aquela dependência que a gente tinha, aquele quase desespero, algumas ainda têm isso, mas assim, boa parte das mulheres, principalmente quando atingem uma autossuficiência financeira, quando atingem uma independência profissional, assim, um certo status profissional, etc., ela passa a ser mais seletiva, ela passa a dizer, olha, eu só estou numa relação se, claro, não estou falando de relacionamentos tóxicos, dependência emocional, mas assim, elas dizem simplesmente não a esse tipo de relação. E aí a gente tem esse fenômeno, aí os homens muitas vezes, mas as mulheres estão com muita frescura. Querem selecionar demais. Não, é porque os homens não estão à altura delas nesse sentido, de serem parceiros. Os homens querem uma mulher para que ela seja submissa a eles, como foi no passado, e isso não se aplica mais. E aí, assim, isso, a impressão que eu tenho é que gera muito ressentimento, muita hostilidade. E em vez de boa parte desses homens olharem para si e dizer o que é que eu tenho, o que é que eu estou fazendo errado? Como é que eu posso viabilizar chegar ao coração dela, né, e atingir, faz o contrário, diz que as mulheres estão tomando todo o espaço, que eles precisam reagir a isso, e às vezes reagem de forma até mais violenta do que se fez no passado. Talvez a violência hoje seja, numericamente com certeza mas eu digo assim, até proporcionalmente, talvez seja até maior do que no tempo dos meus pais, por exemplo. Mas porque no tempo dos meus pais as mulheres baixavam a cabeça? As mulheres não se sentiam nem à vontade para ir falar e denunciar, né? Exato. Eu acho que havia muita subnotificação e até submissão mesmo da mulher, porque ela não via espaço para sair disso.
E hoje ela vive, hoje a mulher tem espaço para isso, de sair inclusive de relacionamentos tóxicos e tudo mais. Então a gente vive, parece que exatamente como você descreveu na tua questão, a gente avançou bastante, mas a gente tem uma reação e essa reação tem sido muito, muito violenta, simbólica e às vezes fática. Sim. Mas, assim, a reação hoje é muito violenta aos avanços que a gente conquistou. Eu não vejo outra saída a não ser continuarmos sendo assertivas com nossos direitos, colocando isso em debate. E acho que de diferente, Fernanda, eu acho que a gente precisa chamar os homens a essa responsabilidade também. Sim. Não ficar na dependência deles, mas chamá-los à responsabilidade. Eu tenho visto uma coisa positiva. Alguns atores homens têm puxado nas redes sociais discussões sobre masculinidade tóxica, o que é muito positivo. Sim. Porque a partir do momento que os próprios homens se convençam de que uma sociedade mais saudável, equidade de gênero gera uma sociedade mais saudável para todo mundo, porque o machismo faz mal ao homem também. E faz mal à economia. Faz mal à economia. Eu gosto de estudar isso também, tudo, sabia? Tudo. A quantidade de dinheiro perdido em razão da violência de gênero. Mulheres que precisam se ausentar do trabalho, todo o arcabouço de anteparo social que o Estado precisa proporcionar, os gastos com segurança pública e com o aparato judicial. Então, assim, tem estudos bem interessantes sobre os impactos econômicos da violência de gênero. Pois é, porque o homem precisa ser violento, precisa ser, inclusive com outros homens. Então, assim, não levar desaforo para casa, não pode demonstrar fraqueza. Isso gera um ônus também para o homem, no sentido de que a saúde mental de certos homens é devastada por isso e os homens morrem com muita frequência de morte violenta. É verdade. Morre até mais. Por quê? Porque ele precisa se mostrar violento, viril, másculo nesse sentido, no pior sentido da ideia de masculinidade. E isso, embora o principal alvo do machismo sejamos nós, mas, assim, em segundo plano, isso também é prejudicial para eles. E eles também viveriam numa sociedade mais saudável, e eles próprios mais saudável mentalmente, numa sociedade com mais equidade de gênero, numa sociedade em que, eu até brinco, demonizaram muito o termo feminismo, mas eu acho que é preciso esclarecer que feminismo não é machismo às avessas. Eu me considero, e aí pode deixar registrar, eu me considero uma feminista, porque eu entendo que o feminismo ele é essencialmente equidade de gênero, ele não é machismo às avessas. Você não tem no discurso feminista a supremacia da mulher sobre o homem, que o homem passaria a ser submisso e nós mulheres passaríamos a mandar em tudo. Não, não é isso. É equidade de gênero. E o feminismo nunca matou ninguém, o machismo mata todos os dias. Então, assim, é preciso a gente também dizer o que é que significa feminismo e o que é que significa esse empoderamento feminino, buscando a equidade de gênero e buscando uma sociedade mais saudável para todo mundo. Né? E é importante você falar isso, vou aproveitar para deixar aqui um convite. Eu fiz uma outra entrevista com mulheres líderes da comunidade do Vasco da Gama. E elas são todas lideranças que têm ONGs que apoiam projetos com crianças e mulheres. Todas elas são evangélicas e todas se disseram feministas. E eu acho importante dizer isso, quero convidar todo mundo para assistir também esse episódio, porque às vezes a gente acha que feminismo e religião são coisas que são antagônicas, mas que o verdadeiro, se a gente for falar especificamente, né, de uma religiosidade que trate o ser humano como um igual, ele não vai ser impactado pelo feminismo. Sua fé, né, sua percepção de que todos somos iguais perante a lei e perante Deus. Então, achei muito interessante conversar com essas mulheres. Eu acho que vai ser um debate interessante, fica aqui o convite. Mas voltando para o nosso assunto do crescimento da violência e dessa questão de estar tão ligada a esses preconceitos machistas, aí eu queria perguntar como é que a gente resolve essa equação tão delicada de liberdade de expressão e intolerância e violência psicológica e tudo que a gente vê com esses conteúdos red pill e tudo isso que a gente vê nas redes, e até esse mesmo debate que a gente teve ainda há pouco, né, sem entrar no mérito dos julgadores ou da decisão, mas até que ponto
não é violento dizer que mulheres trans não são mulheres, né? Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, e é uma luta monitorar tudo que eles assistem, né? É impossível. O que a gente faz é tentar, o que eu tento fazer é conversar e ouvi-los e esclarecer e trocar ideia. Mas eu gostaria de ter uma internet mais saudável para os meus filhos. Então eu estou perguntando isso porque eu não sei a sua opinião, mas a minha é de que precisaríamos ter uma regulamentação desse novo universo, dessa nova ágora, que ela é real tanto quanto essa sala e que hoje, na minha percepção, não sei se você compactua com a mesma ideia, ela hoje é terra sem lei. Eu sei que é difícil fiscalizar, mas eu fico achando que algum tipo de debate sobre regulamentação dessas novas mídias precisa ser feito. O que é que você acha disso? Eu concordo em gênero, número e grau, Fernanda, porque tudo na vida sofre regulação. Então, você quer se juntar com uma pessoa para compartilhar uma vida em comum, um casamento, seja ele heteroafetivo, seja ele homoafetivo, o que é que existe? Existem regras, existem tipos de casamento, regime de bens. Você tem um monte de coisa que a lei regula. Uma coisa tão íntima. E é íntima, é privada, porque no fim das contas é você e o seu marido, companheiro, companheira, seja lá como for, somos nós que vamos dar essa dimensão de como esse relacionamento vai funcionar. Mas ainda assim tem balizamentos, tem regras, tem regulação. E se coloca a liberdade de expressão, vejam, eu sou super a favor da liberdade de expressão. Eu acho que uma sociedade precisa ser aberta a novas ideias, precisa ser aberta à discussão o mais livre possível, inclusive a divergência de opinião, às vezes de forma diametralmente oposta. Mas a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental que precisa ser observada, e aí fala a constitucionalista também, né? Precisa ser observada em cotejo com outros direitos também. Ela precisa ser vista dentro dessa dinâmica como um direito, dentre outros, bastante importante, mas um direito que precisa ser ponderado com outros bens sociais, jurídicos, que a gente possa ter acesso. Então, uma coisa é você fazer, não, porque todos dizem que é censura. Veja, a liberdade de expressão, ela tem essa importância todinha, de fomentar o debate, de fomentar o consenso ou mesmo o dissenso, mas ela não pode ser um subterfúgio, ela não pode ser um esconderijo para o cometimento de crimes. E quando nós utilizamos abusivamente a liberdade de expressão para promover violência, para promover ódio, para promover mutilação de pessoas, para promover, para despertar gatilhos em pessoas, é preciso se discutir até onde pode ir. Porque essa decisão do TRF, que pese todo respeito aos argumentos em contrário, mas quando nós relativizamos uma questão como essa, da pessoa de forma cabal dizer que mulheres trans não são mulheres, isso é uma agressão à identidade dessas pessoas. E essa agressão, ainda que possa se dizer, não, mas é um debate que não é muito fechado, porque existe, tudo bem, existe um debate conceitual do que é ser mulher, etc, etc, que a gente pode colocar em evidência. Mas quando isso deixa de ser uma discussão técnica e científica para se virar um jargão, virar uma forma de agressão, uma forma de deslegitimar o outro, isso pode gerar exatamente, ao deslegitimar a identidade de gênero dessa pessoa, gerarmos, como consequência, uma violência contra essa pessoa. Por exemplo, qual é a justificativa, já que estávamos falando de banheiro, qual é a justificativa que eu tenho de utilizar um banheiro feminino? A justificativa é porque eu sou uma mulher. Se eu passo a ser considerada uma não mulher, e me negam essa identidade de gênero, vão me negar uma série de direitos que eu faço jus como mulher. Então, assim, é aquela história, palavra tem consequência. E ainda mais quando é amplificada pelas redes sociais, pelas mídias que a gente tem hoje. E até mesmo, vivemos um momento com tantos riscos, que até mesmo a própria inteligência artificial, que vai sendo alimentada por visões preconceituosas de mundo.
E sendo alimentada assim, aquilo que ela vai produzindo, no fim das contas, vai reproduzir certos preconceitos, certos vieses que nós precisamos combater. E aí, assim, como é que eu poderia dizer? A necessidade de ponderar a liberdade de expressão com tudo isso passa por uma regulação que, ao mesmo tempo, garanta que as pessoas possam livremente expor suas ideias, terem debates e não serem cerceadas por essa razão específica, mas que contenha, que estabeleça certos balizamentos para que, quando o discurso extrapolar do debate sobre a questão para uma violência que possa atingir concretamente pessoas, essa extrapolação possa ser dada com balizamentos razoavelmente previsíveis. Sim. E não, por exemplo, na vontade, nisso aí eu concordo que não pode ser baseado só na vontade do juiz de punir ou de não punir. Sim. Precisa ser baseado em balizamentos mais precisos, mais objetivos. E lei, nesse sentido né? é fundamental a regulação, que infelizmente o Congresso atual tem empurrado com a barriga, tem deixado de lado por conta de lobbies poderosos e tal, mas isso é fundamental. E até para dar vamos dizer, um balizamento até na própria calibragem, na própria punição, porque o direito pode responder a esse tipo de nuance, de tensão entre liberdade de expressão e direitos individuais de várias formas, né? Desde maneira civil até o extremo do que é a privação da liberdade. Então, eu acho que uma legislação poderia, inclusive, aliviar até a sobrecarga do julgador na hora de ter que concretamente balizar esses direitos, fazer o juízo de ponderação, né? Isso. E dar uma resposta mais previsível. Olha, até aqui você vai pagar uma multa, até aqui você vai sofrer esse tipo de consequência, passou daqui, a gente vai entrar com o direito criminal, porque a gente precisa preservar a integridade física desse grupo de pessoas, enfim. E aí as pessoas ficariam... Até a liberdade de expressão estaria mais protegida, porque eu poderia saber exatamente qual seria a consequência dentro dos regulamentos previstos, né, de direito, para aquilo que eu estou trazendo na minha expressão, na minha fala, no meu debate. Porque se a gente não faz isso, deixa tudo num limbo jurídico, numa situação de muito casuísmo, muita subjetividade do julgador, e aí as decisões tendem a ser díspares e fica... Enfim, quanto mais a gente tiver isso objetivamente balizado, melhor, e nada melhor do que regulação para isso. Eu concordo. Assim, bom, eu comecei dizendo que concordo. Mas fico feliz de estar tão bem acompanhada, porque eu sei da sua qualidade como constitucionalista. Eu queria concluir, eu fiz essa pergunta para todas as mulheres que estão em cargos de liderança, e queria perguntar a você também, se você fosse definir a sua liderança em 3 palavras, 3 características na sua percepção, como é que você enxerga a sua própria liderança aqui nessa casa? Fernanda, você me colocou na sinuca de bico. Sempre tão difícil falar da gente mesma. Eu vou lhe responder da seguinte maneira. Eu vou dizer assim o que eu tento ser. Eu não sei se eu consigo. Francamente, não sei. Mas eu tento ser alguém que trabalha buscando a excelência, né? A qualidade, a expertise, seria um primeiro ponto. Mas que alio isso à tentativa de manter sempre empatia e sensibilidade humana, né? E num terceiro ponto, tentar fazer com que esses 2 aspectos sejam vistos como aspectos positivos e de que eu, de alguma maneira, possa também, com esse meu exemplo nesses 2 aspectos, possa servir também de inspiração para que outras pessoas façam algo que eu tento fazer no meu cotidiano. Acredito que algumas vezes eu consigo, outras vezes não, mas eu diria que é mais ou menos isso, né? A excelência do ponto de vista da qualidade do meu trabalho, falando no sentido mais técnico mesmo, ao mesmo tempo a sensibilidade humana, que eu acho que precisa passar todas as nossas atitudes, né? Quando a gente lida com o direito, então quando a gente atua, seja como advogada, como julgadora, como professora, seja lá o que a gente vai fazendo, nós lidamos com pessoas, e essas pessoas precisam... a gente precisa sair da tela do computador. Antes a gente dizia
dos papéis, né? Hoje não são mais papéis, né? O processo eletrônico. Mas a gente precisa sair daquela letra fria e perceber que atrás de cada processo tem uma pessoa, ou tem várias pessoas. E que, de algum modo, se eu sou uma profissional do direito, eu tenho que tentar fazer com que esse direito se volte à humanidade, à expressão do que a humanidade possa ter de melhor. Então, o que a gente puder buscar em relação a isso. Então, eu diria que é isso, competência profissional que eu busco, né, excelência, sensibilidade humana que eu busco na vida, não só aqui profissionalmente, e colocar isso para fora, né? Fazer com que isso possa chegar ao maior número de pessoas, que as pessoas entendam que procurar agir assim ajuda a gente a construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com mais equidade de gênero, uma sociedade mentalmente saudável. E acho que, fazendo um adendo a isso, acho que a transição de gênero ela foi muito importante para eu ter isso mais claro na minha vida. Eu acho que viver com a autenticidade que eu vivo hoje, podendo mostrar quem eu sou. Eu costumo dizer o seguinte, antes eu drenava muita energia para dentro para tentar esconder quem eu era. Hoje essa energia não precisa mais ser drenada para dentro, para essa ocultação. Hoje essa energia sai para fora. E é por isso que muita gente diz que eu hoje sou uma pessoa com muito mais brilho nos olhos, muito mais animada, muito mais para cima, com todas essas dificuldades que a gente encontra, com todos esses percalços no meio do caminho, mas eu acho que está muito ligado a essa autenticidade, né? Que eu jogo essa energia para fora, para o universo, e de algum modo o universo responde e a gente consegue trilhar caminhos interessantes, mesmo com tanta violência, tantos percalços. Não é? Eu acho que esse terceiro ponto, né, do colocar para fora, do falar para outras mulheres, do receber depoimentos, inclusive, de mulheres que assistiram palestras minhas. Eu me emociono muito dizendo isso, inclusive, porque numa das palestras que eu fiz, eu lembro de uma mulher, curioso você ter falado na mulher evangélica, ela se disse, eu sou uma mulher evangélica, não concordo 100% com o que a senhora falou na sua palestra, e tá tudo bem. Mas ela disse, eu nunca aprendi tanto sobre mulheres como nessa sua palestra de hoje. Eu sou muito agradecida, senhora. Porque as pessoas não precisam deixar de ser religiosas ou não religiosas para serem humanas. Na verdade, a religião pode até levar a uma humanidade, como pode afastar dela. Né? Depende de do que é que essa religião essencialmente prega e do como ela pode ser interpretada, etc. Então, eu digo, as pessoas não precisam deixar suas religiões ou qualquer coisa dessa natureza. As pessoas só precisam ver que, antes de tudo, temos o ser humano que está por trás disso, e as religiões lidam com seres humanos, e foi bem bacana receber esse feedback dessa mulher. Ela dizer o quanto ela se identificou, independente de diferenças que possamos ter. Então, assim, eu acho que esse é um impacto muito positivo que o meu trabalho tem tido, para além dos muros da Faculdade de Direito do Recife. E é como eu disse, eu não sei se eu consigo sempre isso, mas acho que algumas vezes e essas algumas vezes que eu consigo e que eu impacto na vida de pessoas, positivamente falando, já me dá uma grande satisfação, Fernanda. Então, eu acho que é isso. Ai, eu fico emocionada. Eu acho que você resumiu bem. Eu que estou de fora enxergo essas características e qualidades em você. E também quero registrar aqui o meu feedback do quanto eu saio impactada dessa entrevista. Porque você não sabe, mas você tocou aí em assuntos extremamente pessoais e íntimos para mim. Por exemplo, acho que eu nunca disse publicamente que eu não tenho útero, né? E foi uma reflexão que eu fiz durante um tempo de será que isso me fazia menos mulher? E assim, eu até me emociono um pouco e ouvir você falar agora tocou nesse lugar de uma maneira muito bonita, de algo que eu consegui comigo mesma e me senti acolhida na sua fala. A outra fala é sobre a autenticidade de ser quem a gente é, porque eu acho que a gente cresce fazendo papéis, né, performando, você com muito mais dificuldade, porque realmente é um papel muito difícil de fazer, fingir ser quem você não é. Mas quantas vezes a gente, mesmo mulheres cis, a gente está performando e a gente não encontra dentro da gente a coragem para ser autêntica. E eu falo isso também numa perspectiva muito particular e pessoal, porque também gastei já muito tempo da minha vida essa energia de não conseguir
fazer o que eu gostaria de fazer, e aí não é nem uma mudança de identidade propriamente dita, né? Mas assim, eu saio Às vezes, Fernanda, me permita uma parêntese, às vezes a questão da autenticidade é exatamente essa. Não é uma questão necessariamente... Quando eu falo de autenticidade em minhas falas, eu digo, olha, isso... Eu tenho a minha própria experiência como mulher trans, mas isso vale para todas as mulheres. Porque às vezes é a baixa autoestima, não acreditar em si própria. Às vezes é um envolvimento num relacionamento tóxico que a mulher acha que se sair daquele relacionamento não vai encontrar outro homem, não vai, e às vezes fica se afundando e fingindo ser outra pessoa, fingindo ser a mulher, digamos assim, submissa, quando na verdade a vontade dela seria romper com aquilo. Quer dizer, quantas camadas de inautenticidades a gente tem na nossa às vezes vida. até um emprego, É, no qual emprego. você não se enxerga mais ali e falta essa coragem de ser quem a gente é. Então, eu acho que quando você traz a sua Perfeito. história de coragem, de autenticidade, isso me impactou e eu tenho certeza que vai impactar muita gente que está ouvindo. E eu desejo que você continue sendo essa mulher autêntica, forte, firme, sensível e continue falando, porque a sua fala, ela move montanhas e ela é, assim, necessária. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tem muita coisa para fazer e eu saio daqui verdadeiramente emocionada. Gratidão, professora Antonella. Ai, Fernanda, muito obrigada também a você. Espero que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, goste também, né, dessas reflexões que a gente está compartilhando aqui. Para mim foi uma alegria revê-la, na verdade, né? Já fazia muito tempo. E esse último ponto que você tocou é fundamental, né? Eu costumo dizer, inclusive, que as pessoas quando dizem agora que você é mulher, eu digo, não é agora. Eu sempre fui mulher, né? Mesmo quando eu não tinha... eu fiz meio que um caminho inverso, né? Eu fiz cirurgias para adequar meu corpo, né? Por exemplo, silicone nos seios, essa coisa toda. Feminização facial, todas essas coisas. Mas o que é que acontece? Adequar meu corpo a uma alma que já estava aqui. Então, assim, eu costumo dizer isso. Eu performava como homem, mas Antonella sempre esteve ali. Então, aquela pessoa que me viu lá atrás, performando como aquele homem, na verdade, dentro já era Antonella. A diferença é que hoje vocês podem ver externamente aquilo que eu sempre tive internamente. E isso, quando a gente se liberta dessas situações, é uma libertação também no sentido de que a gente pode, de fato, respirar e romper com aquelas amarras que nos colocam para baixo. E isso vale para todas as pessoas, também para homens, mas principalmente para mulheres. Na sociedade que a gente vive, isso é muito importante. Né? Por isso que eu faço questão de falar, principalmente no mês de março, mas o ano todo, nas palestras que eu dou, nas conscientizações que eu dou, que não são só questões jurídicas, são questões que extrapolam isso, e eu faço muita questão de frisar esse aspecto da autenticidade, do autoconhecimento. Então, assim, encerrando mesmo, eu queria agradecer demais, né, a sua presença aqui, receber vocês estão também as meninas que estão colaborando por trás aí da tela, se não fossem por elas, isso não se realizaria, e dizer que foi um prazer enorme receber vocês aqui na, digamos, quase bicentenária Faculdade de Direito do Recife, que estará sempre de portas abertas a faculdade e essa vice-diretora aqui, enquanto for uma pessoa nessa posição de liderança, também guiando por esse referencial, né, de humanidade, de equidade de gênero, de equidade racial, diversidade, todos esses valores que são valores humanos, civilizatórios e muito positivos, e é importante. E a ascensão da mulher, a ascensão do feminino, ela trouxe muita coisa boa à humanidade. Então é preciso que esse feminino, que não só a gente não retroceda, como avance mais. E isso é uma luta permanente, né? É uma coisa que a gente não tem a opção de não lutar. A gente precisa, ao mesmo lado que a gente aproveita a nossa vida de alguma forma, com aquilo que a gente consegue aproveitar, consegue desdobrar em termos de projeto, ao mesmo tempo a gente não esmorecer diante dessa violência, que é uma violência que muitas vezes é também do desespero dessas pessoas, do ressentimento, e que se a gente baixa a cabeça, passam como um trator por cima. Então a gente precisa levantar a cabeça e com altivez combater
Isso é porque nós estamos combatendo em nome de uma sociedade mais saudável para mulheres e para homens também. Sim. Então, como palavra final, eu diria isso. Continuemos. Né? Não baixemos a cabeça, continuemos, porque nós combatemos o bom combate e que o bom combate continue a acontecer e que nós avancemos mais e não permitamos retrocessos na equidade de gênero e no papel da mulher na nossa sociedade, que ainda precisa avançar muito, né? Mesmo com os avanços que a gente já conquistou, ainda temos muito o que avançar e a gente não pode esmorecer agora. Não iremos. É uma questão civilizatória. Com certeza. Muito obrigada, professora. Obrigada. Obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido o quanto eu aprendi com essa mulher incrível, a professora Antonella. Até o próximo.